Você que vai fazer a segunda fase da OAB na disciplina Direito Constitucional, é muito importante saber quais são as peças prático-profissionais mais cobradas nessa disciplina. Está pronto para sua aprovação? Pegue papel, caneta e vem comigo. Pessoal, eu fiz aqui para vocês uma relação das peças mais cobradas em direito constitucional desde o 20º exame, que foi aplicado lá em 2016. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então você vai ver as peças que foram mais cobradas. Está atualizada até o 41º exame. Petição inicial de arguição de descumprimento de preceito legal, né? ADPF, ação civil pública, mandado de injunção coletivo, só aumentar aqui um pouquinho, mandado de segurança, enfim, eu não vou ler todas as peças. Se você quiser, para o vídeo e dá uma olhada, ou também você pode acessar o link aqui na descrição, que eu vou deixar o PDF dessa aula para te ajudar. Assim você não precisa também ficar anotando uma por uma. Daí você está vendo todas as peças foram cobradas. Para visualizar melhor, né, quais foram as peças, eu fiz um gráfico para você olhar. Vamos lá? Reclamação constitucional, desde o 20º exame, né? Foi cobrada apenas uma vez, ADC, a ação declaratória de constitucionalidade 2 vezes, recurso ordinário constitucional 1 vez, ação direta de inconstitucionalidade, presta atenção, ADIM 4 vezes, ação popular 4 vezes, mandado de segurança, tanto individual quanto coletivo. Foi cobrado 5 vezes. Até agora o mandado de segurança está o top 1, o primeiro da lista. Mandado de injunção coletivo, ação civil pública e arguição de descumprimento de preceito fundamental. Desse gráfico, o que a gente tira? O que você precisa reparar? Quais são as peças mais cobradas? Então, você conseguiu perceber que as peças mais cobradas, e essa você precisa ter toda atenção, já anota aí no seu caderninho: mandado de segurança, ação popular e ação direta de inconstitucionalidade. Se você não tem tempo de estudar, Cris, eu faço estágio, eu trabalho, enfim, eu não tenho tempo, a minha sugestão, faça pelo menos essas 3 peças para você passar logo nessa prova. Porque como essas são as que mais caem, a chance de cair novamente é muito grande. E agora eu quero te ajudar relembrando qual é a estrutura básica da petição inicial. Aquela básica que vai servir para tudo, tá? Tributário, administrativo, constitucional também, direito civil, enfim, essa serve de todas. A estrutura básica da petição inicial está lá no artigo 319 do Código de Processo Civil, que é endereçamento, qualificação das partes, os fatos, fundamentos jurídicos, da tutela provisória, dos pedidos e o fechamento. O que está em vermelho é onde tem mais pontuação. E eu fiz isso também nas outras para você prestar bastante atenção. Então, tendo em mente esta estrutura básica da inicial, agora a gente vai entender melhor a estrutura básica da petição, dessas 3 peças mais cobradas. Vamos começar pela ação popular? Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Então, a estrutura básica, né? Esquematização da ação popular. Primeira coisa é saber qual é a previsão legal. Ela está lá no artigo 5º, inciso 73 da Constituição e na Lei 4717 de 65. Para quem não lembra, para que serve, né, a ação popular? Para anular ato lesivo ao patrimônio público e ao meio ambiente. Eu também coloquei aqui em vermelhinho o que é mais importante. Então, você consegue verificar que além daquela estrutura básica, daqueles requisitos essenciais que a gente tem do 319, né, do Código de Processo Civil, aqui eu tenho, além deles, requisitos específicos dessa ação, desse remédio constitucional. Então, vamos lá. Endereçamento, qualificação das partes, cabimento, legitimidade ativa e passiva dos fatos, fundamentos jurídicos, da tutela provisória, se for o caso, dos pedidos e do fechamento. O que eu quero que você perceba aqui? O que está em vermelho, o que está destacado em vermelho, é onde tem a maior pontuação da sua prova. É a fundamentação jurídica disso aqui. Você precisa demonstrar o cabimento da ação popular, que eu acabei de falar, que é para anular ato lesivo. Então, você precisa escrever lá e colocar qual é o artigo da lei, tá? A legitimidade ativa. Somente o cidadão que pode
propor essa ação aqui, esse remédio constitucional. Ele vai, inclusive, pedir a prova da cidadania. Então, quando você estiver lendo o enunciado da questão, você vai ver, quando falar em ato lesivo contra o patrimônio público ou fulano é cidadão, já fica de antena ligada. E a legitimidade passiva? Qual que é? Pode ser qualquer pessoa física ou jurídica que esteja vinculada ao ato lesivo ou ao contrato ilegal, tá bom? Eu quero passar agora para a segunda estrutura, que é a esquematização do mandado de segurança. Então, presta atenção, você vai ver que além daqueles requisitos essenciais lá do 319, aquele primeiro quadrinho que a gente mostrou, agora eu tenho os requisitos específicos do mandado de segurança. Então, vamos lá. Mandado de segurança, qual que é a previsão legal? Artigo 5º, 59 da Constituição e na Lei 12.016 de 2009. Tá? Você precisa saber isso aí. Para quem não lembra, para que serve o mandado de segurança? Proteger direito líquido e certo contra um ato legal ou abusivo, né? Mas desde que não caiba habeas corpus ou habeas data. A legitimidade ativa é preciso também comprovar, então pode ser por qualquer pessoa física, jurídica, nacional ou estrangeira, não tem muita dificuldade. A legitimidade passiva você precisa demonstrar na sua peça, porque vai ser atribuída a pontuação, que vai ser a autoridade coatora, né? Autoridade pública ou a ela equiparada. Tempestividade também, o prazo para impetrar mandado de segurança é de 120 dias a partir da ciência do ato ilegal ou do ato abusivo. Você precisa demonstrar isso na sua peça. Dos fundamentos jurídicos, da liminar, se for o caso, dos pedidos e do fechamento. Então, você está vendo aqui qual é a estrutura do mandado de segurança. E em vermelho é onde você precisa prestar mais atenção, porque é onde está a distribuição maior dos pontos, para você passar logo nessa prova. E, por fim, eu quero te mostrar a estrutura da ação direta de inconstitucionalidade, que está prevista lá no artigo 102, inciso 1 da Constituição e da Lei 9868 de 99. Agora, eu só queria fazer uma parte com vocês, o seguinte: se você gosta do direito constitucional, mas não tem muito tempo para ler a parte do direito material em si, tem um livro muito interessante que eu gosto muito, que ele é até resumido, ele não é tão resumido assim, mas ele dá uma linguagem muito didática e muito prática, inclusive é até esquematizado, que é o livro do professor Pedro Lenza, que é o Direito Constitucional Esquematizado. Gente, esse livro é fantástico. Se você se interessar, eu vou deixar o link aqui na descrição, porque é interessante, às vezes, para as questões discursivas, é interessante você se aprofundar em direito constitucional. Então, falado, né, sobre Então, vamos voltar aqui para a nossa estrutura. A estrutura da ação direta de inconstitucionalidade falando novamente, é aquela essencial lá do 319 do Código de Processo Civil, mais os requisitos específicos desse tipo de ação, desse remédio constitucional aqui. Então, vamos lá. Endereçamento, qualificação das partes, cabimento, você precisa demonstrar, para quem não lembra, o cabimento é a ação de controle concentrado de constitucionalidade, o objetivo é defender a Constituição, legitimidade ativa. Presta atenção, aqui é bem importante, gente, quem pode propor essa ação direta de inconstitucionalidade? Não é qualquer pessoa. A legitimidade ativa está lá no artigo 103 da Constituição, que é presidente, PGR, mesa do Senado, Conselho Federal da OAB, partido político com representação, enfim, dá uma olhadinha ali no rol. Então, não é qualquer pessoa, não perca pontos valiosos. O objeto da ação é o quê? É o dispositivo de lei ou o ato normativo que está sendo impugnado, né? Pode ser emenda constitucional, lei ordinária, decretos legislativos, tratados internacionais, desde que incorporados, né, na nossa legislação. Dos fundamentos jurídicos, seguindo da medida cautelar, dos pedidos e do fechamento. Então, observe que a estrutura básica é praticamente a mesma, para todas, sendo que, no caso específico de cada lei, de cada ação, ela vai ter os seus requisitos próprios. E aqui, no caso, eu coloquei em vermelho o que é mais importante você se ater na hora que você estiver fazendo a sua prova. Por quê? Porque é aqui que estão seus pontos valiosos para você passar logo nessa prova. Para quem não lembra, né, eu fiz um super resumo
aqui bem rapidinho. Às vezes você está lá no enunciado da questão, não sabe, ai meu Deus, será que essa prova aqui, será que essa ação aqui é ação popular, é de constitucionalidade? Como é que eu vou saber, né, se é de controle de constitucionalidade? De que é? Como é que eu vou saber? Então, relembrando, controle de constitucionalidade pode ser difuso ou concentrado. Difuso é quando ele pode ser declarado por qualquer juiz ou órgão do Poder Judiciário. E o efeito é somente ali, no caso concreto, é somente entre as partes. Quando ele vai para o concentrado, né, coisa mais abstrato, mais amplo, ele vai ser declarado pelo STF, daí o efeito vai ser para todos, né, vai ser erga omnes. O que está sendo julgado não é o caso concreto ali, é a lei. E aí, para você identificar, você vai ver expressões como efeitos vinculantes, erga omnes, análise em abstrato, controle concentrado, lei em tese, enfim, aí você já liga a sua antena que pode ser isso aqui, tá? E nesse ponto agora, eu quero te dar dicas de estudo para a segunda fase do exame de ordem. Primeira coisa, você precisa ter um cronograma de estudos que vai incluir a prática de peças e questões discursivas. Não tem como passar, aliás, é muito difícil, né? Vamos dizer assim, é mais difícil passar sem praticar. Sendo que aqui você tem, eu estou te dando as peças mais cobradas, se você não tiver tempo, faz só essas aqui. Mas é importante a prática e pratique junto com o seu vade-mecum, tá? Então, organize seu cronograma de estudos. Eu vou deixar no link aqui um cronograma de estudos de 30 dias. Aqui, vou deixar aqui no link da descrição, que esse cronograma ele é baseado no nosso e-book Caminhos da Aprovação, mas ele está bem interessante para você saber o que você vai fazer cada dia, né, dentro desses 30 dias. Você vai escolher também um ambiente organizado e silencioso para estudar. Dedique-se pelo menos 1 hora por dia. 1 hora, gente, não é difícil fazer. É 1 hora, 40 minutos, 30 minutos, o ideal é pelo menos 2 horas por dia. É muito importante você seguir materiais direcionados e específicos para a segunda fase. Para quê? Para você não ficar perdendo tempo, certo? Você precisa também usar e abusar do seu vade-mecum durante sua preparação, porque ele vai fazer toda a diferença na hora da sua prova. Você vai ganhar familiaridade. E outra coisa, você pode fazer anotaçõezinhas ali no seu vade-mecum. Você pode sublinhar o artigo de lei, você pode fazer remissão a alguma lei. Ele é muito interessante de usar, ele pode ser seu amigão na hora da prova. Fazer toda a diferença. Importante também você entender como é que funciona os critérios de aprovação da prova prática profissional. Como que é feita essa distribuição? Eu tenho um vídeo que fala exatamente sobre isso. E eu já te falo, a fundamentação e todas aquelas marcações em vermelho que eu fiz ali para você é onde está o maior número de pontos. Preste atenção também em erros bobos que você não pode cometer na hora da prova, como, por exemplo, não assine o seu nome na prova, não escreva fora da margem. A gente tem também um vídeo que fala sobre os 8 erros bobos que você não pode cometer e faça simulados e refaça provas anteriores. Eu sei que fazer a segunda fase do exame de ordem, né, fazer a prova do exame de ordem como um todo, tanto a primeira como a segunda fase, é um desafio. Mas é possível passar. Agora você já está na reta final, você já está na última etapa. Então é só você focar um pouquinho mais, é só uma disciplina com o seu respectivo processual. Se você praticar, eu tenho certeza que você vai passar sim. Você se dedicou, você chegou até aqui. Então pratique. Pratique que você consegue passar. A sua aprovação, ela só depende de você. Se você gostou desse vídeo, eu peço o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos que também estão nessa jornada. E não se esqueça de conferir os links aqui abaixo. Eu te vejo no próximo vídeo.